Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai recriar essa tela de login utilizando aí HTML, CSS e um pouquinho só de JavaScript. A gente vai passar por vários conceitos interessantes de CSS, a gente vai ver como criar variáveis e como utilizar essas variáveis, a gente vai ver pseudoclasses, pseudoelementos, alguns seletores um pouco mais avançados de CSS, beleza? Então espero que vocês gostem e vamos lá. Então beleza pessoal, já estou com o meu projeto aberto aqui no VS Code e aqui na pasta do projeto a gente tem uma pasta com algumas imagens que a gente vai utilizar aí na página, um arquivo de script.js e um arquivo style CSS, ambos vazio, beleza? E aqui a gente tem o nosso index HTML, que para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já trouxe uma estrutura aqui, mas vamos dar uma olhada no que tem aqui. Eu já importei aqui o meu CSS e já importei o meu script.js. Beleza? Aqui no body a gente tem uma tag main que vai englobar todo o conteúdo da nossa página e dentro aqui da tag main a gente tem duas sections, né? A primeira com uma classe de login e a segunda com a classe de wallpaper, tá? Essa primeira vai ser ali onde a gente vai colocar os elementos relacionados à parte de login propriamente dito, né? Os botões, os inputs, e a segunda section vai ser a parte ali do wallpaper, né? Que vai pegar ali uma parte da tela apenas com wallpaper, beleza? Aqui dentro da section de login, a gente possui uma imagem, né, com a classe login logo. A gente possui também um H1 com o texto de fazer o login. Logo abaixo aqui do título do H1, a gente possui uma label. Dentro dessa label, a gente tem um spam com o texto nome de usuário e um input do tipo texto com uma classe input. Beleza? Logo abaixo dessa label a gente tem outra aqui, que é basicamente a mesma coisa, só que o spam possui o texto senha e o input é do tipo password. Logo abaixo aqui dos nossos inputs, a gente possui uma div com a classe login icons, que é onde vai ter aqui 3 botões, cada botão com uma imagem dentro, que é as imagens dos ícones que a gente vai utilizar, tá? Então o íconezinho que é da Apple, do Facebook e beleza. É basicamente isso que tem aqui, 3 botões e as imagens. Logo abaixo da div aqui dos ícones, a gente possui uma outra label, só que com um input do tipo checkbox e um texto manter login. Logo abaixo aqui do nosso checkbox, a gente possui um botão com a classe login button, que vai ser ali o nosso botão principal de fazer o login. E dentro desse botão a gente possui um código SVG ali, que é um ícone, né, da setinha, beleza? Já que a gente visualiza isso melhor na página. E abaixo aqui do botão a gente possui 2 links, beleza? Esse é o nosso HTML, vamos dar uma olhada como que ficou aqui a nossa página. E ficou assim, né? Então a gente tem todos os elementos aqui já postos na página, beleza? Então vamos lá no nosso style.css e vamos começar a pôr aqui a mão na massa. Primeiro de tudo, a gente vai fazer um reset básico aqui, né? Para eliminar algumas margens, alguns espaçamentos que possam vir por padrão no browser. Então vou botar um margem 0, um padding 0, um box sizing, border box. Então eu vou aproveitar aqui e já definir a fonte que eu vou utilizar em toda a página, beleza? Então eu vou copiar aqui o link de importação da fonte, beleza? Vou colocar aqui e agora eu vou definir para todos os meus elementos, eu vou definir a fonte que eles vão usar. Então eu vou colocar aqui a minha fonte family. Beleza? Para quem não sabe, eu importei isso daqui do Google Fonts e é muito simples de utilizar, né? Você basta vir aqui, pesquisar aí Google Fonts, você vai entrar aí nesse primeiro link e aqui vai ter uma infinidade de fontes para você escolher, você pode testar fontes. Por exemplo, eu quero usar esta primeira fonte aqui, então eu venho aqui e aqui vai possuir vários estilos dessa fonte, né? Várias variações dessa fonte, fonte light, fonte itálica, né? Negrito, regular. Então você seleciona aqui todos esses estilos que você deseja importar, depois você vem aqui nesse botão. E aqui ele vai dar duas opções para você usar essa fonte, né? A primeira é importando o link lá no seu HTML, mas eu prefiro importar aqui direto no CSS. Então você copia esse link de importação aqui, beleza? Coloca no seu CSS e depois é só utilizar a fonte family no elemento, no input, enfim, aonde você quiser utilizar essa fonte, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, na nossa página a gente vai utilizar algumas cores, né? Essas cores vão se repetir algumas vezes em alguns elementos. Então é interessante que a gente salve essas cores em umas variáveis para que a gente possa simplesmente reutilizar depois, beleza? Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai utilizar da pseudoclass root. O que é a pseudoclass root? Ela é basicamente a tag HTML. A única diferença é que a pseudoclass root ela é mais específica do que a tag HTML, tá? Então a pseudoclass root ela vai ser a mãe de todos os nossos elementos da nossa página. Então é interessante que a gente cria aqui as nossas variáveis, beleza? Como é que se cria uma variável?
É muito simples. Primeiro você coloca traço, traço e o nome que você quiser aqui da variável. Por exemplo, eu vou criar uma variável para armazenar a cor branca. Então eu posso criar aqui, por exemplo, uma variável chamada white. Eu coloco 2 pontos e coloco o código da cor aqui. Beleza? E é isso. E não se limita apenas para cores, tá? Você pode criar aqui, por exemplo, margem. Então você vai colocar uma margem padrão aqui, específica, que você vai usar no seu projeto. Então você pode salvar também uma margem aqui. Você pode salvar qualquer valor dentro dessas variáveis para poder reutilizar depois, beleza? Eu vou salvar aqui todas as cores que a gente vai utilizar na página para ficar mais fácil ali quando a gente tiver que reutilizar, beleza? Então eu já tenho aqui, vou pegar aqui. E essas vão ser as cores que a gente vai utilizar na nossa página. Perfeito, então o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá no nosso index.html e eu vou comentar aqui todos esses elementos para não ficar muita coisa ali na tela e a gente vai fazendo aqui por partes, beleza? Primeiro a gente vai preparar essa section aqui, né? A gente vai definir ali a largura, o espaço que ela vai utilizar, como ela vai se comportar. Então vamos lá no nosso style.css e acessar aqui a nossa class login. Primeiro eu quero que ela tenha um display flex. Porém, a direção do Flex Direction aqui eu vou colocar como column, para os elementos ficar um abaixo do outro, beleza? E vou usar o Align Item Center para centralizar aqui tudo no centro. A gente vai definir um width de 100%, porém a gente vai colocar um width máximo de 500 pixels. Então ela vai ocupar 100% da tela, mas ela vai se limitar ali a 500 pixels, beleza? De largura. A gente vai colocar também um min height, ou seja, uma altura mínima de 100% da viewport height, da altura da viewport, beleza? Então ela vai ocupar ali 100% da altura da tela. Por enquanto é isso. Vamos colocar aqui um background color só para a gente poder ver o que ela está ocupando. Vou salvar aqui e está aqui. É isso daqui que a nossa div está ocupando. Então, ela vai sempre ocupar 500 pixels, porém, quando a tela for menor que 500 pixels, ela vai ocupar ali 100% da tela. Beleza? Vamos tirar aqui esse background color. E agora vamos lá no nosso HTML e começar a adicionar aqui os nossos elementos. Vamos pegar primeiro aqui a imagem do logo. Beleza? Então, vou salvar aqui. E está aqui. Vamos lá dar uma posicionada nele agora. Vamos dar uma conferida aqui. Ele possui a classe login logo. Então, vamos aqui, vamos acessar login logo. O nosso logo vai ter basicamente um width de 130 pixels e uma margem bottom de 80 pixels, tá? Para ele ter um espaçamentozinho do elemento que vai vir embaixo, que no caso é o nosso título. Então eu já vou tirar desse comentário aqui a parte do título, né? E vou copiar aqui a classe dele e a gente vai lá no CSS de novo e setar aqui algumas propriedades para o nosso título. Caso, primeiro de tudo, a cor dele. Qual a cor que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa cor mais escura que a gente tem aqui. Não vai ser o preto, mas vai ser esse cinza escuro que a gente tem aqui. Como que a gente faz para utilizar essa variável que a gente criou? É muito simples. Então a gente vai lá, aqui onde a gente quer utilizar a variável, coloca aqui var, entre parênteses, e a gente coloca o nome da nossa variável. No caso, o nome da nossa variável é Deep Gray. Então, copia tudo, até com os tracinhos, e coloca aqui. Beleza? Se eu salvar, a gente vai dar uma olhada lá. E tá aqui. Não sei se vai dar para perceber muito bem, mas mudou de cor. A gente pode testar aqui. Por exemplo, ao invés do Deep Gray, a gente pode utilizar o Red aqui para ver se está realmente funcionando. Então, vamos, ao invés disso, vamos colocar aqui o Red. Se eu salvo, tá lá, tá funcionando. Bem legal, né? Bem simples de utilizar variáveis aqui. Então, vou deixar aqui o Deep Gray. O nosso title vai ter aqui também um font size de 1.5 em. Beleza? E agora a gente vai lá no nosso HTML, descomentar aqui a nossa label e vamos começar aqui a estilizar a nossa label do nosso primeiro input. Então vamos deixar aqui só o primeiro, vamos voltar lá no nosso CSS e vamos setar aqui algumas configurações para nossa label. Ela possui a classe login label, então vou copiar aqui, pôr aqui. Vou pôr aqui um background red só para a gente poder visualizar aqui. E eu vou querer que ela tenha um width de 100% ali do espaço disponível. Então vou colocar um width de 100%. Vou pôr também aqui um display block e uma pequena margem embaixo de 20 pixels para dar um espaçamentozinho entre a segunda label, né, do input da senha que a gente vai ter aqui. Beleza? Então vou tirar aqui o background red. Na nossa label é isso. Então agora vamos estilizar aqui o nosso input, beleza? Vamos lá no nosso HTML, nosso input possui aqui uma class input, eu vou copiar aqui,
Beleza, eu quero que esse input também ocupe 100% do espaço que tiver disponível, então eu vou colocar o width de 100%, ele vai ficar assim. Ele vai possuir um background diferente, então vou colocar um background color e vou utilizar uma variável que a gente salvou, então var. Eu vou utilizar a variável light gray, que é um cinza claro. Por enquanto, eu não vou querer nenhuma borda, então eu vou tirar a border none. Também quero que ele tenha uma borda um pouco arredondada nos cantos, então border radius de 5 pixels. Quando eu seleciono, eu não quero que fique essa borda azul, então a gente pode tirar também. É só colocar um outline, none. E beleza, não possui mais a borda azul quando a gente seleciona o input. Agora a gente vai definir o font size, né, para tudo que a gente digitar nesse input, então vai ter 0.9 em e vai ter um padding um pouco diferente aqui. Beleza? O que é que vai acontecer? Vou colocar um padding de 25 pixels no topo, um padding de 10 pixels na esquerda e na direita, e embaixo um padding de 10 pixels também. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou salvar, o input vai ficar com essa cara aqui. Então o texto ele vai ficar um pouco mais aqui abaixo, né? Porque aqui nesse espaço de cima vai ficar aqui a nossa label, beleza? Então quando a gente não seleciona o input, esse span aqui que está dentro da nossa label também, ele vai ficar aqui no meio do input, né? Quando a gente selecionar, esse span vai ser recolhido aqui para cima, beleza? Então por isso eu coloquei um padding no topo aqui um pouco maior do que nos outros lados do input. E continuando, a fonte aqui do nosso input vai ser um pouco mais negrito, então vamos colocar um font weight de 600, beleza? Ficou um pouco mais negrito, mas a cor tá preto 100%, né? Então para seguir o padrão ali, que a gente não vai usar um preto 100% nos nossos textos, vamos colocar uma cola e utilizar uma variável aqui, que a gente já tem salvo, que vai ser o Deep Gray, tá? Que é um cinza bem escuro, dá mais uma quebrada aí na cor pra gente, beleza? Beleza, a gente pode ajustar também aqui o padding da nossa div aqui que tá englobando tudo, né? Porque pode ver que tá tudo colado aqui na tela, tá meio esquisito. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá na nossa classe de login e definir aqui um padding, né? Então a gente pode definir um padding, por exemplo, de 40 pixels. Bacana. Porém, quando a gente aumenta aqui a tela, vai ficar sempre esse padding, porque a gente definiu aqui um valor fixo. Se a gente colocasse, por exemplo, então, um padding de 8% da tela aqui, vai ficar assim, um tamanho interessante desse tamanho de tela, mas vamos aumentar aqui. À medida que a gente vai aumentando, o padding vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Então chega um ponto que fica grande demais já, né? Não fica muito legal. Vou colocar aqui um background para a gente poder ver melhor onde que a tela está ocupando aqui. Então tá lá, tá um tamanho interessante, mas quando a gente vai aumentando, o padding também vai crescendo. Chega uma hora aqui, por exemplo, tá muito grande já o padding, né? Não fica muito legal. Então como que a gente faz para definir um padding dinâmico, mas que não ultrapasse um certo limite? A gente consegue fazer isso também. A gente vai utilizar uma funçãozinha chamada clamp. Tá? O que a gente pode colocar aqui nessa função? Essa função não funciona apenas para o padding, tá? Funciona para fontes, para margens, para enfim, o que vocês quiserem utilizar aqui que sigam essa lógica, que é o seguinte: a gente vai passar aqui 3 parâmetros, tá? O primeiro parâmetro vai ser uma medida mínima. No caso, a gente está falando de padding, né? Então a gente vai passar um padding mínimo aqui. O segundo parâmetro vai ser aqui um valor desejável, por exemplo, aqueles 8% que a gente colocou. A gente queria que ficasse 8%, mas em determinado ponto ficou muito grande, né? Mas aqui, nesse segundo parâmetro, a gente passa esse valor desejado, esse valor preferencial, né? Que a gente quer que passe aqui. E o terceiro parâmetro é um valor máximo, né? Então ele vai utilizar sempre esse valor aqui, sempre que possível, mas não vai ultrapassar esse e nem vai ficar menor que esse, beleza? Então, por exemplo, a gente pode passar aqui 35 pixels, né? Para esse primeiro valor, ou seja, o nosso padding nunca vai ser menor que 35 pixels, mas sempre que possível ele vai estar utilizando ali 8%, um padding de 8% da tela, beleza? Mas como a gente viu, né, se usar só 8%, ele vai chegar a um ponto que vai estar muito grande e não vai ficar legal. Então a gente pode limitar isso daqui a 70 pixels. Então eu vou pôr aqui de novo o background pra gente ver como é que isso está se comportando, beleza? E tá lá, tá um tamanhozinho interessante, eu vou aumentando aqui. O padding vai aumentando também, porém vai chegar um ponto que ele vai ficar fixo aqui. Só, ele não vai aumentar mais que isso.
mais do que os 70 pixels que a gente colocou. Então ele também diminui, à medida que a tela diminui, porém vai chegar um momento que ele vai ficar fixo aqui também, ele não vai ficar menor que 35 pixels, tá? Agora vamos estilizar aqui essa label, né? Esse span aqui, na verdade. Detalhe que como a gente colocou esse span dentro da label junto com o nosso input, né? Quando a gente clica no nosso span, ele seleciona aqui o input. Para isso que serve, né, as labels aqui junto com os nossos inputs. Então eu clico aqui no meu span, ele seleciona o input. A gente precisa agora configurar aqui, estilizar esse span, né, para ele ficar certinho aqui no meio do input e se comportar como tem que se comportar. Então vamos só colocar aqui então no nosso title uma margem bottom de 30 pixels para ele dar um espaçadozinho aqui do nosso input. Beleza? Então agora vamos lá, vamos descer aqui. E aqui tem a nossa label e aqui tem o nosso input. Então vamos estilizar agora o nosso span. Beleza? Então a gente não definiu nenhuma class. Então a gente vai vir aqui no label, login label e acessar aqui a tag span. Vamos pôr aqui o nosso span com position absolute, beleza? Ele já ficou aqui, já desceu para dentro do input. Vamos colocar então um font size de 0.8 em e vamos deixar um pouquinho mais negrito. Então font weight também de 700, então vai ficar bem mais negrito aqui. E a gente pode fazer também é deixar todo esse texto em maiúsculo, né? Então a gente pode usar aqui o text transform, colocar uppercase, tá? Então vai ficar assim todo maiúsculo. Bem legal. A cor também não vai ser o preto aqui, no caso vai ter uma cor diferente. Então vamos colocar aqui um color. Vamos utilizar mais uma variável que a gente definiu lá em cima e usar a medium gray. Quando a gente salva, beleza, ficou aqui já. Porém, antes de selecionar o nosso input aqui, né, o nosso span vai ficar centralizado aqui certinho, como se fosse o placeholder do nosso input, né? Então a gente pode pôr aqui uma margem, por exemplo, de 20 pixels. Beleza? Ele vai ficar mais aqui. Mas tem um detalhe, veja só, quando eu coloco o mouse aqui em cima do meu input, o cursor muda aqui para texto, né? Justamente para mim poder digitar no meu input. Porém, se eu coloco o mouse em cima do meu texto aqui, do meu span, ele muda o mouse, né? Fica uma coisa meio esquisita, ó, como se aqui não fosse para digitar, né? Aqui sim, quando a gente coloca aqui, a gente clica para digitar, mas quando o mouse está em cima do span, ele muda o mouse aqui. Então é legal que a gente mude o mouse aqui, o estilo do cursor também, quando a gente tiver com o cursor em cima do span, para ser esse mesmo cursor aqui que aparece no input. Então, o que a gente pode fazer? O cursor vai ser do tipo text, né? Então quando a gente passa o mouse aqui em cima do nosso span, ele continua com esse cursorzinho aqui de texto, né? Beleza, vou voltar lá no nosso HTML, vou descomentar aqui o input da senha, beleza? Vai ficar aqui os dois já estilizados. Até onde a gente fez, volta lá no nosso CSS. O que vai acontecer agora é que quando a gente selecionar aqui o nosso input, né, quando ele estiver em foco, ele vai ter um estilo um pouco diferente, né? O background vai mudar e vai ter uma borda aqui nele também. Então a gente pode fazer isso. Então vamos aqui no nosso input e quando ele estiver focado, né, deixa eu utilizar pseudo class focus aqui. Ou seja, quando a gente focar o nosso input, quando ele estiver selecionando aqui, vai acontecer alguma coisa. A gente vai mudar aqui o background. Então a gente vai usar uma variável que a gente definiu lá. Vai ser white smoke, que é um branco, um cinza quase branco. Quando eu seleciono o meu input, ele muda aqui o background. Tá? Legal. Outra coisa que vai ter aqui quando a gente seleciona é uma borda, né? Uma borda ao redor do nosso input. Então vamos colocar uma borda de 2 pixels, sólida, e a cor vai ser o nosso cinza escuro. Então deep gray aqui, beleza. O seu salvo tá lá, tá ficando bem legal. Mas perceba um detalhe, né? Quando eu seleciono aqui, por exemplo, esse input e eu adiciono uma borda de 2 pixels, ele meio que empurra esse input aqui de baixo, né? Porque ele aumentou ali a largura, aumentou o espaço que ele está ocupando, porque eu aumentei uma borda de 2 pixels, né? Então ele está lá empurrando aqui, daí esse movimento causa um pouco de estranheza. Isso acontece porque o nosso input, primeiramente, ele não tem nenhuma borda, né? A gente definiu aqui que ele não ia ter nenhuma borda, mas quando a gente seleciona, a gente adiciona uma borda de 2 pixels aqui em todas as direções. Então, no mínimo, ele vai expandir aqui 2 pixels para cima e 2 pixels para baixo, né? Por isso que ele dá esse movimento aqui. Como é que a gente pode resolver isso? É muito simples. A gente pode, ao invés de definir aqui uma borda que não existe, a gente pode definir uma borda de 2 pixels aqui, porém sem cor nenhuma, né? Então, quando a gente adicionar a borda aqui, a cor da borda, ele não vai dar essa diferença, porque ele vai ter a borda, porém a gente só não vai estar vendo. Vamos fazer aqui para ficar mais claro. Ao invés do nosso input aqui ter nenhuma borda, né? Eu vou colocar aqui essa mesma borda e beleza, tá lá. Só que a gente não quer que essa borda fique visível aqui, só quando a gente selecionar, né? Então o que a gente pode fazer? Ao invés de passar a cor, uma variável aqui, a gente pode usar uma cor RGBA. O que é esse RGBA? Então,
vai ser os 3 primeiros valores referentes às cores RGB, né? Então red, green e blue. E o terceiro parâmetro vai ser justamente o alfa, né? A transparência. A gente pode passar aqui, por exemplo, um R de 25500 e 1 vai ficar um vermelho, porque aqui no caso do R a gente colocou 100% de vermelho e green nada e azul nada e a transparência de 100%, né, de 1. Então fica lá 100% vermelho. Então a gente pode passar aqui tudo zero mesmo, ele vai ficar um preto. Porém aqui na transparência a gente vai botar 100% de transparência, ou seja, a gente vai definir uma opacidade de 0%, né? Ele vai ficar 100% transparente. Então a gente põe aqui um 0 e tá lá, ele desapareceu. Então quando a gente selecionar aqui o nosso input, ele vai mudar para cá, que possui uma borda com a cor, né? Ele mostra agora a borda e não tem mais aquele movimento esquisito de ficar empurrando o input para baixo, de ficar crescendo, né? Então ficou bem legal. O próximo passo aqui é ajustar o movimento do nosso span, né? Quando a gente selecionar o nosso input, esse span tem que ficar um pouco menor e recolher aqui para cima, beleza? Então a gente vai criar uma nova classe para fazer isso. Só para a gente poder visualizar aqui, eu vou lá no nosso HTML e vou colocar aqui, por exemplo, no nosso span e vou pôr uma classe chamada span active. Beleza? Vamos deixar aqui. Essa classe vai ser incluída, né, adicionada e removida do nosso input dinamicamente, que a gente vai fazer através de uma funçãozinha JavaScript, beleza? Eu vou colocar aqui na mão direto só para a gente poder visualizar aqui e definir os estilos. Vamos lá no nosso CSS e aqui eu vou acessar a nossa label e dentro da nossa label a gente vai mexer na class span active, beleza? Então eu vou copiar aqui também. Tá, primeiro o nosso span vai ser um pouco menor, né? Então eu vou colocar uma font size de 0.7 EM. Ele vai ficar um pouquinho mais recolhido aqui para cima, né? Então a gente pode ajustar aqui as margens que a gente tinha definido lá em cima. Então vai ter uma margem no topo de 8 pixels e 10 pixels na esquerda e na direita para ficar aqui. Beleza? Então vai ficar desse jeito aqui. Quando a gente selecionar o nosso input, o span vai ficar aqui menorzinho em cima e a gente vai poder ter o espaço aqui para digitar. Porém, como a gente já sabe, esse estilo só vai ser adicionado quando a gente clicar aqui no nosso input, né? Selecionar o nosso input. E quando a gente desselecionar e não tiver nada no nosso input, ele volta ao normal. A nossa classe, nossos estilos já estão definidos. Só vamos tirar aqui a classe que a gente colocou no span e vamos agora mexer lá no nosso script.js para adicionar e remover essa classe, né, de span ativo dinamicamente, beleza? Então vamos lá no nosso script e primeiro eu vou pegar aqui a referência dos nossos dois inputs, tá? Então os dois possuem a classe input, então a gente pode usar isso para capturar eles lá no nosso JavaScript. Eu vou criar uma constante chamada inputs, a gente vai usar aqui, acessar o document e o método carrySelectorAll, porque vai ser mais de um, né? Então a gente usa o método carrySelectorAll e passa aqui o seletor CSS que a gente quer buscar, no caso a class input. Então ponto input, beleza? Fazendo isso a gente já tem um array com os dois inputs, tá? Então a gente precisa adicionar um event listener nesses inputs. Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, essa constante inputs aqui vai ser um array com dois elementos, né? Porque a gente só possui dois inputs aqui com a class input. Então a gente poderia fazer assim, por exemplo, o input, o primeiro input, né, que seria na posição 0, aqui a gente adicionar um event listener de clique, por exemplo. Tá? E quando eu clicar aqui no meu input, ele vai dar um log aqui testando. Mas se eu clicar aqui no input da senha, ele não vai funcionar nada porque a gente adicionou um event listener apenas no primeiro input, né? Então a gente poderia copiar isso daqui e colocar aqui para o 1 também. Aí ficaria nos dois. Mas isso aqui é meio esquisito, tem uma forma melhor da gente fazer isso, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai percorrer esse array, beleza? Então a gente vai usar aqui um inputs. A gente vai usar uma função chamada for each, ou seja, para cada elemento desse array aqui, a gente vai fazer alguma coisa. Então, aqui no for each, a gente passa uma função aqui dentro, tá? Então, passar aqui uma função anônima. E essa função anônima, que ela vai receber como parâmetro os elementos do nosso array aqui. Então, vou colocar input. O for each vai executar essa funçãozinha que a gente passou aqui uma vez para cada elemento do array, tá? Então, a gente pode fazer aqui, é pegar o input e fazer aquela linha que a gente tinha acabado de fazer. Então, adicionar um event listener, porém o evento que a gente vai estar observando aqui, vai estar ouvindo, não vai ser o evento de clique, né? Vai ser o evento de foco, né? Porque a gente pode clicar no input para focar ele aqui, mas a gente pode também clicar no span para focar o input. Então, das duas maneiras, a nossa função tem que funcionar. Então, a gente, ao invés de passar o evento de clique, a gente vai passar o evento de
focus. Aí a gente vai passar uma função aqui que eu vou chamar de handle focus, tá? Que ainda não existe, a gente vai já criar. Então, como a nossa função é só isso, a gente pode até passar aqui em uma única linha, né? Então, ao invés de passar aqui as chaves, a gente pode remover aqui as chaves e passar aqui em uma única linha. Então, vamos agora criar a nossa função de handle focus aqui. Eu vou criar ela aqui em cima, então const handle focus. E aqui a gente vai receber por parâmetro o evento, e do evento a gente consegue acessar o alvo, né, o target, o elemento que disparou esse evento. Por exemplo, eu vou colocar um console.log aqui, vou acessar o meu evento, e do evento a gente vai tirar o target, que seria justamente o alvo ali, né, o elemento que disparou a minha função. Vamos salvar aqui e vou abrir o console para a gente dar uma olhada e vou selecionar aqui o nosso input. Vamos ver o que vai acontecer. Então tá lá, selecionei o input, ele mostrou aqui para mim um elemento, né? Ele printou aqui o próprio input, né? Justamente o que eu fiz aqui. Eu dei um console log do target, né? Do event.target, do elemento que disparou o meu evento. Então se a gente passar o mouse aqui em cima, ele seleciona aqui o input de nome de usuário. Então se eu clicar aqui no de baixo, tá lá, ele printa de novo e agora traz uma referência para o input que a gente selecionou aqui. Beleza. Mas o que é que vai acontecer aqui? A gente precisa adicionar a nossa classe de spam active, né, que a gente tinha criado aqui, não no nosso input. A gente precisa adicionar essa class no nosso spam, beleza? Então como é que a gente pode chegar no spam a partir do nosso input aqui? Porque chegar no nosso input é fácil, né? A gente já viu que é só pegar o target. Mas como a gente faz para chegar no nosso spam? É muito simples. O spam é um elemento aqui que está no mesmo nível do nosso input, né? Ele é irmão do nosso input aqui. Então a nossa label é mãe desses dois elementos aqui, né? A gente tem o primeiro filho da nossa label é o spam e o próximo irmão do spam é o input. E logicamente o irmão anterior do nosso input é o spam. Então a gente pode usar exatamente isso para pegar o spam lá no nosso JavaScript. Então vamos lá no nosso arquivo do JavaScript e aqui eu vou fazer o seguinte: ao invés de usar o event.target, a gente pode desestruturar já o target aqui do evento. Então eu sei que aqui eu vou receber o evento. Então do evento eu quero retirar, faço object destructuring aqui, então eu vou retirar o target, tá? Então a gente pode criar aqui uma variável para salvar o nosso spam. E como a gente viu lá no nosso HTML, o nosso spam, ele é o irmão anterior do nosso input, né? Que no caso aqui seria o target. Então a gente pode usar isso para chegar no nosso spam. Então a gente vai lá no target, a gente vai acessar o irmão anterior dele, né? Então a gente vai usar ponto previous element sibling, que é o elemento irmão anterior aqui, né? Do target, que no caso é o nosso input, beleza? Então é isso, a gente já pegou aqui o nosso spam, agora a gente só precisa adicionar a nossa class lá, né, spam active nele, né? Então sempre que o nosso input for focado, a gente vai executar essa função e essa função vai adicionar a class nesse spam. Vamos usar aqui o class list e usar um método add para adicionar a class spam active. Beleza, vamos salvar isso, vamos ver se está funcionando. Vou selecionar aqui nosso input e tá lá, ele adicionou. Beleza? Então, se eu selecionar aqui o nosso input de senha, ele adicionou também. Porém, ele não remove mais, né? Você pode ver que tá ali e ficou para sempre. Então, ele adiciona, mas só que quando a gente deseleciona o input, ele fica lá. E não é bem isso que a gente precisa, né? Quando não tiver nada digitado no input, a gente deseleciona o input, ele volta para onde ele estava. Mas antes de resolver isso, vamos colocar uma transiçãozinha um pouco mais suave, né, nessa animação, porque ó, ele aparece aqui, né? Então, vamos colocar uma transiçãozinha para a gente ver ele indo para lá, né? Então, vamos lá no nosso style.css, vamos lá no nosso spam, que é onde a gente está mexendo aqui nas propriedades dele, e colocar uma transition para todas as propriedades. Então, a gente põe aqui all. A gente pode passar, por exemplo, a propriedade margem aqui, então ele vai aplicar uma transição apenas na propriedade margem. A gente pode passar aqui também um all para aplicar a transição em todas as propriedades que venham mudar, beleza? Então a gente passa aqui um tempo agora, passar 200 ms, e a gente passa o timing da função. A gente pode passar o easy aqui, que seria uma animação um pouco mais suave, beleza? Então vou salvar aqui, tá? Quando eu selecionar o nosso input, agora a gente já tem uma animaçãozinha aqui dele indo aqui para o topo. Show demais. Agora a gente precisa resolver isso de quando a gente desselecionar o input, ele volte, né? Então, vamos lá no nosso JavaScript. E agora a gente precisa adicionar um outro tipo de evento, não é? No caso aqui a gente adicionou um evento de foco, para quando focar, a gente executa uma função. Agora a gente precisa de um evento para quando a gente desfocar o input, né? Então a gente vai só copiar aqui essa linha, né? A gente vai adicionar outro executador de evento nos nossos inputs,
Porém, ao invés de ser input de foco, vai ser o evento focus out, né? Quando sair de foco aqui. Então a gente pode só criar uma função handle focus out também aqui. A gente pode criar aqui essa função, então eu vou copiar ela aqui, esse nome. A gente vai criar essa outra função aqui, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vou copiar aqui o span, né? A gente vai acessar aqui o elemento. A gente precisa do target, então eu vou desestruturar aqui o target. Beleza, ele está pegando o span, né? Que o span do nosso input aqui. E ao invés de adicionar a classe, a gente vai remover. Beleza, então vou salvar, vamos ver o que, é que vai acontecer aqui. Eu vou clicar aqui no meu input. Beleza, ele adicionou. Quando eu tiro aqui, beleza, ele tirou. Então, aparentemente, tá show de bola, tá funcionando. Porém, se eu digito alguma coisa aqui e removo, ele volta, né? E isso não é para isso acontecer, né? Ele tem que fazer essa verificação. Se tiver algum conteúdo escrito no nosso input, ele não pode remover a classe, né? Mas isso é muito simples de resolver. Então vamos lá na nossa funçãozinha que remove aqui a classe, né? No caso a nossa função handle focus out, a gente vai fazer um pequeno if aqui só para verificar se tem alguma coisa no input. Então o nosso input é o nosso target, né? Então a gente vai acessar aqui o nosso target, a gente vai acessar o value dele, ou seja, o que tem no valor do input, que foi digitado no input, e a gente vai verificar se o valor do input é igual a uma string vazia, né? Ou seja, não tem nada no nosso input. Então, se não tiver nada do nosso input, a gente pode remover a classe do span, beleza? Então vou salvar aqui, vamos ver o que vai acontecer agora. Então tá lá, ele adiciona, eu desfoco aqui o input, ele remove certinho, beleza? Então se eu coloco alguma coisa, ele não remove mais, então funcionou. Se eu remover aqui o texto e selecionar, ele volta ao normal. Bacana demais, né? Beleza, pessoal, feito isso a gente termina aqui com os nossos inputs. Agora vamos seguir aqui nos outros elementos que a gente tem que estilizar ainda. Então eu vou descomentar aqui então a div dos botões, beleza, com os ícones. Então vou colocar aqui, vou salvar, beleza, tá aqui. Vamos lá, eu vou fechar por enquanto aqui o nosso JavaScript. Então vamos lá no nosso CSS, vamos começar a modificar aqui os nossos botões. Primeiro aqui na nossa div login icons, vamos colocar um display flex nesta div, vamos colocar um gap de 10 pixels aqui, beleza? Para dar uma separadinha aqui nos botões. E vamos colocar um width de 100% também, para ocupar 100% da tela. Então se a gente pôr aqui um background, por exemplo, tá lá, tá ocupando aqui certinho igual os inputs, beleza? Vamos pôr também aqui margin top de 20 pixels, só para separar um pouquinho mais aqui dos inputs. Vamos agora diminuir um pouco aqui as imagens, tá? Então a gente tem a nossa classe login icons e dentro dela a gente possui 3 imagens, né? Essas imagens estão dentro dos botões, mas a gente pode acessar diretamente aqui depois da div login icons e já modificar aqui o tamanho dessas imagens. Então a gente vai vir aqui, login icons, e acessar aqui as imagens, né? Então img, a gente vai definir apenas um width de 20 pixels. Agora a gente precisa estilizar aqui os botões, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eles têm alguma classe. Tá, eles têm a classe Icon Buttons aqui. Então, vamos vir aqui. E o seguinte, eu quero que esses 3 botões ocupem 100% da tela aqui, tá? Então, como são 3 botões, cada um vai ocupar 33,3333, né, por cento da tela. Seria 100% dividido por 3. Então, a gente pode definir isso aqui, um width de 33,33%. Eles vão ficar assim, vão dividir certinho a tela. Então, independente do tamanho da tela, eles vão usar aí certinho, beleza? Eu também quero que esses botões tenham display flex. E aí a gente pode usar o align item center para alinhar o centro. E o justify content center também para centralizar aqui horizontalmente. Vamos aumentar também um pouco a altura desse botão. Vamos colocar um height de 35 pixels. Um border radius de 5 pixels para ficar uma borda um pouquinho arredondada. E vamos pôr o cursor pointer nesses botões, tá? Vamos aqui na nossa div icons e remover aqui esse background. Beleza, o nosso botão ficou aqui com essa borda, né? Então a gente pode remover também. Então border, não, beleza. Agora, cada botão vai ter a sua cor de background, né? A gente poderia vir aqui e definir um background, porém, cada botão vai ter a sua cor de background, né? E a gente não precisa definir uma classe aqui específica para cada botão, né? A gente tem um tipo de seletor CSS que a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, como eu faria para acessar esse primeiro botão aqui? Então a gente vai lá na div mãe dos botões, no caso a div login icons, certo? E a gente vai acessar o botão, no caso, vamos pegar aqui a classe que representa o botão aqui. A gente vai pegar o botão que é, a gente vai passar a pseudoclasse enésimo filho aqui, então child, e a gente vai passar
um número aqui. Por exemplo, o 1, a gente está dizendo que a gente quer pegar o primeiro botão que é filho da nossa div login icons, beleza? Então, se a gente faz isso, de novo, a gente está pegando o primeiro botão que é filho da nossa div login icons. Então, nesse primeiro botão, a gente pode definir um background diferente. Então, background color, a gente vai usar um variável que a gente definiu. E aqui para o ícone do Facebook, a gente vai usar o azul. Então, a gente tem a variável blue aqui. Beleza? Então, vamos salvar. E beleza, tá lá. Muda só o primeiro botão, né? Legal demais, né? Então a gente pode fazer isso para os demais também. Então aqui no segundo botão vai ter um background light gray, beleza? Aqui e no terceiro botão a gente vai ter o background black. Opa, faltou aqui mudar aqui para 3, né? E é isso, show demais, né? Agora vamos voltar lá no nosso HTML, vamos ver o próximo elemento aqui. Então a gente vai mudar agora o nosso checkbox, tá? Vou salvar aqui, ele tá aqui. Então vamos voltar aqui no nosso CSS e vamos setar algumas configurações aqui para a nossa label, que engloba aqui o nosso input e o nosso texto, tá? Então ela possui uma class login label também, porém com um diferenciador aqui de checkbox. Acessar essa class, vamos pôr um background red aqui para a gente poder ver o que ela está ocupando. Primeiro 100%, né? Vamos colocar ela para ocupar o width aqui de 100%. Vamos colocar também uma margem, definir aqui a margem no topo de 15 pixels e uma margem esquerda e direita nenhuma, então vamos colocar 0, e uma margem bottom, vamos deixar de 50 pixels aqui. É isso. Agora a gente vai definir a fonte, então font size, todos os elementos de texto que estão dentro dessa label vão ter essa fonte que a gente definiu aqui, então 0.9 em. Beleza, e o font weight aqui, o peso da fonte, vai ficar 500, um pouquinho mais negrito. A gente vai definir também um display flex para essa div e um align items no centro para ficar tudo alinhadinho certinho no centro, tá? Beleza, a gente já pode remover aqui o background color e é basicamente isso que a gente vai fazer na nossa label, né? Agora a gente precisa estilizar aqui o nosso checkbox, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso HTML, o nosso input, ele possui a class input checkbox. Então vamos lá, vamos copiar aqui. Vamos acessar aqui. E agora, pessoal, a gente vai estilizar o nosso checkbox, né? Mas como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar um background color de red, por exemplo. Ó, não funcionou, né? Por que não funcionou, né? Se eu colocar aqui, então, não sei, uma borda de 2 pixels, solid green, por exemplo, também não funcionou. Então, como é que a gente faz para estilizar o checkbox? É simples também. Primeiro, a gente precisa resetar todos os estilos que estão aplicados aqui no nosso checkbox, né? Percebam que ele possui alguns estilos já aplicados. A gente pode resetar esses estilos. A gente usa aqui a propriedade appearance e passa none, né? Justamente para não ter nenhuma aparência já default ali. Então a gente salva e ele some, né? Agora sim a gente consegue definir quaisquer propriedades que a gente quiser. Então eu vou definir primeiramente aqui um width de 20 pixels, um height também de 20 pixels para ele ficar ali um quadradinho, né? E agora a gente pode passar aqui um background. Por exemplo, a gente pode passar um variável light gray, que é o cinzazinho claro, e tá lá, ficou um quadradinho aqui já certinho, né? Porém, quando eu clico, ele não marca mais, né? Mas já que a gente resolve isso, a gente pode colocar também um margem right de 8 pixels e um border radius de 3 pixels, tá? Então ele vai ficar separadinho aqui do texto e vai ficar com as esquinazinhas um pouquinho arredondadinha. Fica bem interessante. Porém, quando eu clico nele aqui agora, a gente não tem mais nenhum feedback, né, de que ele tá marcado. A gente pode resolver isso daí também. Ele tá funcionando, tá, pessoal? Ele tá funcionando. Quando a gente clica, a gente marca o checkbox, a gente consegue recuperar esse valor aqui. Porém, a gente não está vendo nada. O que está acontecendo? A gente precisa resolver isso. Para isso, a gente pode usar uma coisa interessante, que são os pseudo elements, né? Então, por exemplo, eu vou acessar aqui o meu input de checkbox e a gente pode acessar o pseudo element, por exemplo, after aqui. O pseudo element é como o nome diz, ele é tipo como se fosse um elemento falso, né? Então, o after, ele vai adicionar um elemento falso, entre aspas, depois do nosso elemento. A gente possui também o before, que seria a mesma coisa, só que antes do elemento. No caso, a gente vai usar aqui o after, que seria depois, e a gente passa aqui algumas propriedades. Por exemplo, o content, que seria o conteúdo, né? Então, se eu passar aqui, por exemplo, input checkbox, tá lá. Perceba que ele criou um texto aqui para mim, meio que dentro do checkbox, tá? Então, a gente consegue criar um elemento falso, né? E colocar aqui, criar e adicionar propriedades neles como se fosse um elemento de verdade que a gente tem no nosso HTML. Por exemplo, eu posso colocar um color, ele vai mudar a cor desse texto, beleza?
E detalhe, a gente está adicionando esse elemento aqui no nosso checkbox, mas a gente vai fazer modificações apenas quando o checkbox estiver marcado. Então a gente pode adicionar aqui outra pseudoclasse, por exemplo, a class checked. Aí sim a gente adiciona esse elemento aqui. Então se eu atualizar aqui, beleza. Então quando o meu checkbox for marcado, a gente vai adicionar esse pseudo elemento aqui. Então quando eu clico e marco, ele adiciona. Quando eu clico e desmarco, ele remove. Beleza? Então agora a gente já tem um feedback aqui, a gente só precisa deixar bonitinho aqui a setinha, certo? Então a gente não vai ter nenhum conteúdo, a gente vai deixar aqui sem conteúdo mesmo, beleza? Primeira coisa que a gente pode mudar aqui é o background, né? Background color, variável head aqui. A gente marca. Não funcionou porque a gente está atribuindo o background color aqui no nosso pseudo element, né? Só que a gente passou um elemento aqui vazio, mas a gente pode fazer aqui o seguinte, a gente pode adicionar esse background color apenas no nosso input, tá? Quando o input estiver marcado, a gente adiciona o background no input. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Vou passar para cá, quando eu marco ele, tá lá, ele muda, beleza? Agora o pseudo element aqui a gente vai usar para fazer a setinha lá, que fica aqui o Vzinho marcado, beleza? Como eu disse, esse pseudo elemento aqui a gente pode trabalhar como se fosse um elemento real do DOM aqui, tá? Um div, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, um width de 30 pixels, um height de 30 pixels. A gente pode pôr uma borda, por exemplo, de 2 pixels, solid green. A gente tem um elemento aqui, tá? Então, a gente pode botar um display block. Ó, a gente fez um quadradinho aqui. Mas beleza, como é que a gente pode fazer uma setinha lá, um Vzinho aqui de marcado com isso daqui, né? Primeiro a gente vai definir aqui um width, por exemplo, de 5 pixels e um height de 10 pixels. Agora a gente vai fazer uma borda, por exemplo, de 3 pixels, solid e green, pra gente poder ver melhor aqui. Beleza, ficou um quadradinho aqui bem pequeno, a gente pode colocar uma margem, por exemplo, de 100 pixels, pra gente poder ver melhor aqui. Ele no branco, beleza? Depois a gente tira essa margem. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente consegue remover algumas bordas, tá? A gente consegue remover a borda do topo e a esquerda, por exemplo, para ele ficar meio que um Vzinho ali. Então a gente pode pôr aqui um border width, largura da borda, e aqui a gente possui 4 valores, né? Esse primeiro valor é do topo, direita, baixo e esquerda, beleza? Então eu quero remover a borda do topo e da esquerda. Então, topo 0, direita, eu vou deixar 3 pixels, baixo, vou deixar 3 pixels e esquerda 0 também. Então, quando eu salvo, tá lá, ficou aqui um Vzinho. Agora a gente só precisa inclinar ele um pouco aqui, né? Então, a gente pode colocar um transform, rotate de 45 graus. Se eu salvo, tá lá, ele ficou aqui certinho. Beleza? Agora a gente só precisa ajustar aqui as margens para ele ficar aqui certinho dentro do nosso quadradinho. Então eu vou colocar uma margem de 2 pixels em cima e embaixo e esquerda e direita de 6 pixels. E ele vai ficar aqui certinho no centro. Aí a gente muda aqui para white. Beleza? Tá lá. Show demais, hein? Então quando a gente desmarca tá assim e marcou, ele ficou assim. E fechou aqui o nosso checkbox, galera. Então vamos lá no nosso HTML de novo e vamos descomentar aqui o nosso botão, né? Botão do login aqui. Ele possui a class login button. Então vamos copiar aqui e já vamos começar a estilizar ele aqui. Bem, ele vai ser um botão bem quadrado mesmo, né? Então a gente passa aqui um width, por exemplo, 60 pixels e um height de 60 pixels também. Ele vai ficar aqui um quadradinho, beleza? A gente pode pôr aqui também um padding de 20 pixels. A gente pode definir aqui também um display flex e usar align item center e justify content center, centralizar tudo aí. E o seguinte, quando o nosso botão estiver ativo, quando a gente puder clicar nele, ele vai ter um background color com a nossa variável head lá, beleza? Vamos deixar assim por enquanto. Então a borda, quero que ele tenha uma borda arredondada, um pouco maior, então vamos botar 20 pixels aqui, ele vai ficar assim. Também tem uma borda esquisita aqui, a gente tira, então borda none. O cursor também vai ser pointer. E a gente pode completar aqui só com a margem bottom 60 pixels para ele dar uma espaçadazinha dos links que a gente vai pôr depois. Beleza, porém o ícone aqui ele não vai ser preto, né? Ele vai ser branco. Então a gente pode copiar aqui a classe do botão e acessar aqui o elemento SVG. Porque a gente possui aqui um elemento, né, SVG com código SVG, que é o nosso ícone aqui da setinha. Então a gente pode selecionar aqui essa tag e estilizar aqui algumas coisas. Por exemplo, o fill, que seria o preenchimento do nosso ícone, vai ser branco. Então a gente põe aqui white e ele já mudou aqui, ficou bem legal.
Porém, pessoal, esse é o estilo do nosso botão ativado, né? Quando ele está desativado, ele vai ter outro estilo. Esse botão só vai ser ativado quando a pessoa preencher aqui nome de usuário e uma senha com pelo menos 8 dígitos, né? Então a gente pode fazer isso também. Então, como vocês podem ver, o nosso botão ele já inicia aqui desabilitado, tá? Ele vai estar desabilitado, ele só vai ser habilitado depois que a pessoa preencher. Então a gente pode fazer uns estilos para o botão desabilitado também. Então vamos lá, vamos copiar aqui a classe do botão. Aí a gente vai acessar pseudoclass disabled, tá? Ou seja, quando o nosso botão estiver desabilitado, primeiro ele vai ter um cursor alto, não vai ser mais o cursor pointer, vai ser só o cursor normal do mouse. O background color vai ser white, vai ser um background branco, e ele vai possuir uma borda de 2 pixels solid. Vou usar uma variável aqui que seria o nosso light gray, o cinza bem clarinho, tá? Porém, de novo, quando o botão estiver desabilitado, o nosso ícone vai possuir outra cor, tá? Então a gente consegue normalmente, igual a gente fez aqui, acessou o botão e o SVG, a gente consegue acessar o botão desabilitado e mudar também o SVG. Então a gente vem aqui e muda o fio. Aí a gente usa a nossa variável cinza aqui, beleza? Então salvei, tá lá o botão. Quando a gente remove aqui o atributo disable, salvo, ele fica com aquele outro estilo lá, beleza? Então show demais. Agora a gente só precisa criar uma funçãozinha no nosso JavaScript para habilitar e desabilitar aqui o botão. Então vamos lá no nosso script.js e vamos criar aqui uma funçãozinha. Então, sempre que a gente digitar aqui no nosso input, a gente vai precisar fazer uma verificação para ver se está de acordo com as condições, aí sim a gente habilita o botão, né? Então, a gente vai adicionar um event listener aqui para sempre que a gente digitar alguma coisa no input, a gente faz essa verificação, beleza? Então, a gente pode fazer aqui, como a gente fez aqui nessas duas funções, a gente pode copiar aqui, duplicar essa linha, que a gente vai adicionar outro escutador de eventos nos nossos inputs, nos dois inputs, só que o evento agora vai ser o evento de input. Quando eu colocar alguma coisa, né? Sempre que eu mudar alguma coisa dentro do nosso input, ele vai executar essa função aqui, que a gente vai chamar de handle change. Beleza? E eu vou criar essa função aqui então. E beleza. Agora a gente precisa verificar se possui alguma coisa digitada aqui no nome de usuário e possui uma senha com pelo menos 8 dígitos. Para fazer isso, a gente vai ter que pegar o valor dos nossos inputs aqui, certo? Então, a gente precisa pegar os inputs. Mas a gente já tem os nossos inputs aqui em cima, beleza? A gente já tem eles aqui armazenados em um array. Então a gente pode fazer o seguinte, separá-los da seguinte forma. A gente possui a nossa constante inputs, que é um array, certo? Então a gente pode fazer array destructuring aqui da mesma forma que a gente fez o target. Perceba que eu usei essa notação de objeto, porque o evento era um objeto. E de dentro do evento a gente tirou o target. Do array é um pouco diferente, porque a gente pode passar o nome que a gente quiser para as variáveis aqui. Mas é o seguinte, eu vou criar duas variáveis. A primeira eu vou chamar de username e a segunda eu vou chamar de password. O que é que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que a minha primeira constante, a primeira variável aqui, username, vai ser o primeiro elemento do meu array de inputs. E essa variável password vai ser o segundo elemento aqui do meu array de inputs, beleza? Isso daqui seria a mesma coisa de eu fazer, por exemplo, criar uma variável chamada username e essa variável vai ser a primeira posição do meu array, beleza? A mesma coisa aqui para o password, eu faria isso. Ao invés de escrever isso, eu posso escrever dessa forma aqui. Então vamos lá fazer nossa verificação. Lembra que essas variáveis representam os inputs em si, o elemento input. Então a gente pode verificar aqui if, se o nosso username que é o input, né? Então para fazer uma comparação com o valor dele, a gente precisa acessar o value. Se value, né? Se tiver alguma coisa aqui, pelo menos, e o password.value tiver um tamanho, né? De pelo menos 8, ou seja, que for maior ou igual a 8, então a gente vai habilitar o nosso botão. Para a gente mexer aqui com o nosso botão, a gente precisa pegar ele aqui. Então vamos aqui em cima, criar uma const button, usar um document.querySelector e pegar o nosso botão que possui uma class login button. Beleza? Então a gente já tem um botão. Agora, entrou dentro do nosso if, a gente precisa habilitar o botão. O botão possui aqui o atributo disable, então ele está desabilitado. Para ativar o botão, a gente precisa remover esse atributo disable. Então a gente vem no botão e remove attribute, remove o atributo disable. Bem simples, né? Vamos ver se está funcionando. Então eu vou digitar alguma coisa aqui e vou digitar uma senha maior de 8 dígitos. Pelo menos 8 dígitos, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tá lá. Ele habilita o botão. Porém, se eu apago a senha, ele continua habilitado, né? Para resolver isso, basta a gente adicionar um else aqui no nosso if, né? Então, se ele tiver alguma coisa no username e o password for válido aqui, ele vai habilitar o nosso botão. Se não, né? A gente adiciona novamente o atributo disable. Então, a gente pode colocar um set attribute disable. E a gente pode
passar aqui dois valores, que aqui o setAttribute recebe dois parâmetros, né? A gente pode passar o atributo e o valor. Por exemplo, a gente poderia mudar o atributo src, né? Source aqui da imagem, passar um link para uma imagem, beleza? Mas no caso a gente quer colocar o disable, a gente passa o atributo disable e aqui a gente passa um string vazio mesmo, beleza? Então, vamos atualizar aqui, vamos ver se está funcionando. Eu vou adicionar aqui coisa e vou mutar a senha e funcionou. Agora eu apago a senha e tá lá, ele desabilita o botão novamente. Então, show demais, tá funcionando. E fechou o nosso botão, é isso? Então vamos lá no nosso HTML de novo e vamos descomentar aqui as últimas dois elementos, né, que são só aqui uns dois links. Vou salvar aqui e já está aqui o link. Esses links possuem a class login link, então vou copiar aqui. Vamos lá no nosso CSS e vamos fazer algumas estilizações aqui nesse link. Primeiro a gente vai definir aqui o font size deles como 0.8 em ficar um pouco menor. Vamos tirar esse sublinhado, né? Então text decoration none. A gente vai passar uma cor também, uma variável, e a gente vai passar o medium gray aqui. A gente pode deixar todos em caixa alta também, né? Então text transform uppercase. A gente pode passar também aqui uma margem bottom de 5 pixels para separar um pouco e deixar eles um pouco mais negrito. Então font weight de 700. E beleza, pessoal, é isso. Porém aqui a gente pode fazer mais algum ajuste, né? Por exemplo, eu quero que esse bloco aqui com o logo, o título, os inputs, os botões e o nosso checkbox fique fixo aqui em cima. Porém, o nosso botão aqui e os links, eles fiquem aqui embaixo, né? Então a gente pode dividir nosso conteúdo aqui em duas divs, né? Uma div que pega tudo isso e outra que pega isso daqui, e a gente separa eles, coloca um para cima e outro para baixo aqui para ficar certinho na tela, beleza? O que é que a gente pode fazer? Vamos lá no nosso index.html e vamos englobar isso dentro de divs mesmo. Então a gente pode criar aqui, por exemplo, uma div com a class wrapper. E dentro dessa div a gente vai pôr aqui o primeiro bloco, que seria a imagem, o título, nossos inputs, as divs com os ícones e o input de checkbox. Beleza? Então eu vou recortar aqui, colocar aqui dentro, beleza, a gente tem a primeira div aqui, aí a gente pode criar outra div wrapper também, com a mesma class, e pôr aqui o botão e os dois links, beleza. Vocês podem ver aí que deu uma modificada aqui no nosso estilo, mas já a gente ajeita isso, beleza? Vamos lá no nosso CSS, vamos aqui em cima, e vamos estilizar aqui a nossa class wrapper. Como vocês podem ver, os nossos inputs não estão mais ocupando 100% da tela, né? A gente pode pôr aqui um background red pra gente ver, tá assim. Então a gente pode colocar aqui na class wrapper um width de 100%, beleza? Já melhorou um pouco. A gente vai pôr aqui também um display flex, né? Agora ficou tudo um lado do outro, então a gente muda aqui o Flex Direction para coluna. E agora a gente alinha tudo, então alinhar no centro e Justify Content no centro também. Beleza, agora voltou o que a gente tinha antes. Porém, agora a gente tem duas divisões aqui, né? E na nossa Section Login, a gente pode definir o Justify Content para Space Between, para ele criar um espaço entre essas duas divs e assim jogar uma para cima e uma para baixo aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá na nossa div Login aqui e aqui a gente coloca um Justify Content e Space Between. E ficou perfeito agora. Então, independente do tamanho aqui da tela, né, da altura da tela, o botão e os links vão ficar mais fixos lá embaixo e essa outra parte aqui em cima. E tudo continua funcionando perfeitamente. E para finalizar o vídeo, pessoal, a gente só precisa ajeitar agora a section aqui do wallpaper, né? Que é muito simples, muito simples. Então a gente tem a outra section aqui, a gente não vai pôr nenhum elemento dentro, então a gente vem aqui, copiar aqui a classe, vamos lá no CSS e setar aqui algumas propriedades para essa section. Então aqui. Primeiro vamos definir o width de 100% para essa section e já vamos definir aqui o background. Então o background vai ser uma imagem, então a gente passa aqui o URL e a gente vai lá na nossa pasta de imagens e pegar o nosso wallpaper, beleza? Então se eu salvo aqui a gente não vai conseguir ver, mas vamos colocar aqui um height, por exemplo, de 500 pixels. A gente não está vendo aqui do lado, porém ela está aqui embaixo, né? Então para a gente colocar uma do lado da outra, a gente vem aqui no nosso HTML, ó. A nossa tag main está englobando as duas sections, né? As duas sections principais aqui. Então para deixar uma do lado da outra, a gente vem na nossa tag main e adiciona um display flex, né? A gente vem aqui em cima, eu vou colocar aqui na tag main mesmo, então a gente põe um display flex, tá? Agora sim, tá uma do lado da outra. E beleza, a gente pode voltar aqui na nossa section de wallpaper, tirar aqui o height, beleza? Como está display flex, ele vai ocupar aqui 100% da altura. A gente vai definir algumas propriedades aqui no background. Por exemplo, o background size, a gente vai dizer que ele vai ser cover, para ele cobrir toda o espaço disponível, tá? Então ele vai cobrir todo o espaço disponível, porém ele não vai deformar a imagem. Se precisar, ele vai, né, cortando aqui pedaços da imagem, mas ele não vai deformar a imagem e vai cobrir todo o espaço que tiver que cobrir. Vamos deixar assim. Porém, como vocês podem ver,
ele está cortando aqui do lado direito, né? A gente pode centralizar esse background, tá? Então a gente vai fazer justamente isso. Background position vai ser centralizado. Então a gente põe aqui no centro e tá lá. A imagem aqui já até mudou. Então agora quando a gente estica, ele vai ajustando de acordo com o centro da imagem, beleza? Porém tem um problema aqui, né? Se a gente diminuir muito aqui, ó, as duas divs vão ficar brigando por espaços, né? Porque eu coloquei essa como 100% da tela também, né? Então ó, ela vai tentar ocupar 100% e vai empurrar a outra aqui, vai ficar uma coisa meio esquisita, não tá respeitando o tamanho dessa daqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode definir aqui a propriedade flex como 1, que aí a gente vai dizer para essa div ocupar 100% da tela, porém vai ser 100% do espaço que ela tem disponível. Então essa daqui, a nossa div principal aqui do login, vai ocupar o seu espaço, né? Que no caso a gente colocou aqui de 100%, mas limitado a 500 pixels, então ela vai ocupar o espaço dela e essa outra div aqui vai ocupar 100% do espaço que sobrar, beleza? Então aqui fica certinho, ó. Quanto mais espaço tem, a div se ajusta, porém se tiver pouco, ela vai ocupando pouco mesmo, então ela não vai mais empurrando essa outra div aqui, então até não ter nada e ela sumir. Beleza? Então vai ficar assim, vai ficar uma página super responsiva aí, vai funcionar praticamente em qualquer tela, qualquer dispositivo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer feedback que vocês tiverem, qualquer sugestão de conteúdo que vocês queiram ver, deixem aí nos comentários. Vou ficar muito feliz de responder vocês e espero vocês nas próximas, beleza? Tem muita coisa legal por vir aí. Valeu!